porque Angola e Moçambique não são um único país? Eu, Afro, let's go, vamos descobrir o porquê. Criado em 1885. Cara. Se você olhar bem, você verá 5 países agrupados como um só: Angola, Zâmbia, Zimbábue, Malawi e Moçambique, como um único país. Mapa O cor-de-rosa. objetivo da criação do mapa era unir territórios como Angola e Moçambique pelos seus vastos recursos e a necessidade de Portugal por matérias-primas e o potencial de novos mercados que a Revolução Industrial exigia. Let's go! Esse foi um projeto e estratégia de Portugal que basicamente era uma forma de ter um território maior em África. Eles queriam agrupar todas essas nações, mesmo sabendo que todas elas tinham culturas e hábitos diferentes. Mas lá estavam os portugueses. Colonizador a ser colonizador. Une os territórios todos para fazer um gigantesco que é mais fácil lidar com tudo. É isso daí, vambora. Foi basicamente essa a mentalidade que eles tiveram para fazer um mapa cor-de-rosa, entendeu? Tipo assim, é mais fácil a gente conquistar assim do que conquistando este e este e este e este. Então a gente conquista esta fração toda do continente africano e é isso. A gente fica com esta parte aqui e o resto que se foda. É isso. Portugueses com toda a esperança de expandir os territórios e a sua influência no continente africano. Este plano apostava na ocupação efetiva, nos recursos, na afirmação do domínio português, na definição de fronteiras no interior do continente e na exploração de vários recursos nessas zonas. O ultimato britânico nascia assim o mapa cor-de-rosa. Portugal propunha exercer soberania nos territórios desde Angola a Moçambique. É assim que nós aprendemos na escola, o mapa cor-de-rosa. Portugal tinha de facto condições para reivindicar aquele pedaço todo do continente africano. Caraca. Ok, para entendermos por que Portugal quis expandir seu território, devemos dar uma olhada neste mapa. Este é o primeiro mapa do Brasil e, com a dominação do território brasileiro pelos portugueses, este mapa mudou ao decorrer do tempo. A história do Brasil teve início com a chegada dos primeiros humanos na América do Sul há pelo menos 22 mil anos. Em 22 de abril de 1500, este senhor Pedro Alves Cabral, capitão da expedição portuguesa, a caminho das Índias, chegou nesta região, em Porto Seguro. A caminho das Índias, o cara bebeu uma jamais e disse assim: não, eu sei o caminho, é para lá. E ele assim: tens a certeza, Pedro? Tipo assim, eu acho que tu já bebeste um bocadinho demais, eu acho que é em frente, temos mesmo de seguir por aqui. Ele: eu é que sei o que é para fazer, eu é que sei o caminho, eu estou a dizer que é por ali. Aí eles pegaram, viraram e foram dar ao Brasil. Porquê? Porque português a ser bêbado, entendeu? Foi beber, bebeu demais, perdeu a mão no vinho e virou o barco assim de repente e é isso, descobriu o Brasil. Na Bahia, tornando a região da colônia do Reino de Portugal. E na década de 1530, o rei Dom João III, também conhecido como o Piedoso, porque de piedade talvez só tinha o nome, foi ele quem ordenou a implementação de uma política de colonização para a terra recém-descoberta. Até essa altura, tudo estava a correr muito bem para o Império Português, até que em 1807, Portugal entrou numa guerra com a França napoleônica. Porque Portugal simplesmente se recusou de aplicar um bloqueio continental a toda a Europa, que era parte, na verdade, de um plano de Napoleão Bonaparte, visando acabar com o poder econômico e militar do Reino Unido. A guerra durou 3 anos, inclusive levou a família real portuguesa a fugir de Lisboa para o Rio de Janeiro, em sua colônia no Brasil. Nessa altura,
houve grande investimento econômico no Brasil porque a monarquia havia se estabelecido lá. E depois de Napoleão ser derrotado e Portugal libertado, a família real permaneceu no Brasil e estabeleceu o Rio de Janeiro como a nova capital de todo o Império Português. Que, curiosamente, marcou um único momento na história, um único momento em que uma potência europeia foi governada diretamente de uma de suas próprias colônias. Mas não durou muito tempo. Apenas 6 anos depois, em 1821, uma revolução liberal levou ao rei a finalmente deixar o Brasil e voltar para casa, em Lisboa. Então seu filho, Caraca, mano, eu queria falar alguma coisa como deve ser, mas eu não consigo. Quando eu olho para esta cara aqui, dá-me uma vontade de perguntar. Colocou um preenchimento? Que esse lábio aí está. Está com uma cara de cu. Tipo assim, colocou preenchimento, não consegue pôr o lábio normal. Porra, no Brasil e voltar para casa, em Lisboa. Então seu filho, que havia ficado no Brasil, o Dom Pedro, decidiu aproveitar a oportunidade e declarou a independência do Brasil e se tornou o recém-coroado imperador do Brasil. Caraca. Mas as cortes não gostaram e ordenaram então que o Dom Pedro deixasse o Brasil. E o Dom Pedro, teimoso que era, não acatou as determinações feitas pelas cortes, exclamando: independência ou morte. Juro promover a independência do Brasil! Independência ou morte! Independência ou morte! Não foi isso que ele disse. Segundo o short que a gente viu, na realidade o que ele disse foi: não contava com a minha astúcia! Ha-ha! Foi de acordo com o short que a gente viu, foi isso. Mano, que estupidez! A gaja vira-se: o que é que Dom Pedro, o que é que Dom não sei quê, disse quando foi proclamada a independência do Brasil? Não contava com a minha astúcia, mano, mas ela respondeu numa fé, puto, numa fé, que eu fiquei... Não dá, mano. A gente tenta ajudar, mas não dá. Este ato, que é conhecido como o Grito do Ipiranga, que deu início à independência do Brasil, que só foi concluída em 1825. O Brasil não precisa de protetor. Aceito, porém, com muita honra, o título de defensor perpétuo. E juro mostrar-me digno dele. Ok, já falei de Portugal, depois do Brasil, e você deve estar a se perguntar o que tudo isso tem a ver com Portugal querer unir esses países africanos. Acho que até aqui você já imagina, e é exatamente isso que você pensou. Com a independência do Brasil, também se foi aproximadamente 50% de receita do Império Português. Os problemas só estavam a começar para os portugueses. Por volta de 1828 a 1834, Portugal passou pela Guerra Civil. E de 1842 a 1846, o cabralismo, o golpe de Estado e a ditadura. Com todos esses acontecimentos e outros, o Império Português se encontrava enfraquecido politicamente e financeiramente. Em relação ao dinheiro, não temos dinheiro. Mas não o suficiente para deixar as suas... Isto parece a minha situação de agora. Na minha cabeça, as minhas emoções a falar em questão ao dinheiro. Não temos dinheiro, é isso. Estamos sem, entendeu? Não tem para ninguém. É isso. Você está pobre, aceita, filha. Colônias africanas em paz, até porque estas eram a luz no fim do túnel para o Império. Então, na segunda metade do século XIX, a Europa conheceu um elevado crescimento econômico e o desenvolvimento da indústria. Esta situação exigiu não só a exploração de novos mercados para o escoamento da produção, como novas fontes de matéria-prima para alimentar a indústria. Daí, o crescente interesse por parte das grandes potências europeias pelo continente africano e a procura do novo Brasil para Portugal. Portugal já tinha uma grande vantagem sobre as outras potências. As colônias de Angola e Moçambique
já estavam praticamente na posse do Império desde o século XV. Angola, por exemplo, a maior parte da sua colonização servia como uma grande fonte de escravos, até mesmo depois da abolição da escravatura. E Moçambique era um atrativo comercial, precisamente por se explorar ouro em grandes quantidades. Para além do ouro, procedia-se a extração de cobre e prata, e a comercialização do marfim também. Então, alertados pela corrida, começa a pipocar certas ideias na mente de um geógrafo e político chamado Luciano Corteiro. Uma pequena ideia de extensão territorial, e ele em seguida decidiu se encontrar para discutir essa ideia com Pinheiro Chagas e Barros Gomes, que era o ministro dos Negócios Estrangeiros. Eles, entre outros, tiveram a ideia de formar um vasto território na África Austral, ligando os territórios entre Angola e Moçambique, nos quais hoje se situam Zâmbia e o Zimbábue e o Malawi, como forma de ter um novo território para abastecer a economia de Portugal, depois de terem perdido o Brasil. Com essa linha de pensamento, a corte portuguesa já tinha o seu novo Brasil, com o nome de Mapa Cor-de-Rosa, ou Verde, como alguns relatam. Para concretizar esse sonho, em Portugal nós aprendemos que se chama Mapa Cor-de-Rosa, tá bem? Se eles viram alguma vez Mapa Verde, não sei de onde é que tiraram, mas tudo o que ensinam na escola é sobre o Mapa Cor-de-Rosa. Por isso, se vocês perguntarem a um português se ele sabe o que é o Mapa Cor-de-Rosa, ele provavelmente vai saber responder-vos, mas se perguntar se ele sabe o que é o Mapa Verde, ele vai ficar à toa. Pelo menos eu ia ficar se me perguntasse se eu sabia o que era um mapa verde. ou ideia, os portugueses começaram a organizar planos destinados a promover a exploração no interior da África. Em 1877, foi lançado um conjunto de iniciativas de exploração destinadas para reconhecer as zonas que separavam as colônias de Angola e Moçambique, que levaram às famosas expedições de Hermenegildo Capello, Roberto Ivens e Serpa Pinto, integradas numa nova estratégia portuguesa para ter um território maior. Em 15 de novembro de 1884 a 26 de fevereiro de 1885, realizou-se a Conferência de Berlim, marcando a colaboração europeia na partição e divisão territorial da África. Durante a conferência, Barros Gomes, que era o ministro de Negócios Estrangeiros de Portugal, apresentou um projeto que consistia em ligar Angola e Moçambique, criando uma comunicação entre as duas colônias de modo a facilitar o comércio e o transporte de mercadorias. Portugal alegava que tinha direitos históricos sobre estes territórios e que tinha pequenas colônias ao seu redor. E lá estava Portugal, com um plano de reerguer a sua economia com uma extensa região no continente africano. Todas as potências concordaram com o projeto do Mapa Cor-de-Rosa, exceto uma, a Inglaterra. Lord Salisbury, que era o ministro dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, disse o seguinte, abre aspas, não aceito quaisquer reivindicações territoriais portuguesas. Ele protestou contra o Mapa Cor-de-Rosa, mas não fez nenhuma reclamação contra nenhum desses territórios que ele cobria. Então, Portugal tentou reforçar suas reivindicações enviando 2 expedições para esta área, mas não teve sucesso por uma razão principal. As reivindicações portuguesas eram um obstáculo à política de expansão de Cecil Rhodes. Cecil Rhodes era um imperialista, genocida britânico que sonhava em expandir uma ferrovia que se estendia da cidade do Cabo. Porque tal como Portugal teve a ideia de fazer um mapa cor-de-rosa que era uma linha horizontal, a Inglaterra teve a mesma ideia, mas no caso uma linha pela vertical. Exato, a Inglaterra nos fodendo, é isso. Na África do Sul até ao Cairo, no Egito. Então, na verdade, Portugal não conseguiu seu mapa cor-de-rosa porque seu projeto divergia com o projeto britânico. Sendo assim, Portugal foi o grande derrotado, pois, para além de assistir à recusa de direitos históricos como critério de ocupações de territórios, foi ainda obrigado a aceitar o princípio de livre navegação dos rios internacionais, aplicando-se ao Congo, ao Zambésia, ao Rovuma, em territórios tradicionalmente portugueses, e perdeu também o controle da foz do Congo, ficando só com o pequeno enclave de Cabinda. Após o choque da Conferência de Berlim, Portugal até tentou de várias formas obter o seu precioso mapa cor-de-rosa. O resultado foi o ultimato britânico de 11 de janeiro de 1890, sendo exigido a Portugal a retirada de toda a zona disputada, sob pena de serem cortadas as relações diplomáticas. Isolado, Portugal protestou, mas seguiu a inevitável cedência e recuo, e assim acabou o sonho
do mapa cor-de-rosa para os portugueses, com um legado de humilhação nacional e frustração durante muitas décadas. Isso só mostra como países têm interesses e não amigos. Portugal queria todos esses territórios, mas só não os teve porque a Grã-Bretanha, que era mais forte, não permitiu. Também mostra que esse plano de Portugal de unir todos esses territórios e povos distintos era um produto de super exploração de recursos e matérias-primas para desenvolver Portugal. E assim, Tal como o de Inglaterra também foi. Porque é que a Inglaterra uniu todos os países que estavam naquela ferrovia como próprio território deles? Porque ele queria usar todo esse caminho, incluindo a ferrovia que eles iam construir, para transportar todo o tipo de materiais e chegar mais rápido à Inglaterra. Em vez de terem de usar barco, usavam o comboio, ele ia por ali acima, chegava àquela zona lá de cima e era muito mais fácil transportar do que pelo barco. Demorava um montão de tempo. Tipo assim, entendeu? assim que países imperialistas dominam ou dominavam por meio do colonialismo ou o neocolonialismo. Então, o nosso vídeo termina por aqui. Deixe-me saber nos comentários o que você achou deste vídeo e se você tem Foi bem sugestão legal. de tópico. Muito obrigada pelo videozinho. Muito obrigada. Let's go!